irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, estamos caminhando para o final aí dos Salmos. Mais alguns aí a gente termina, né? Glória a Deus. Quem tem sido abençoado? É muito bom, né? A gente lê a palavra de Deus, um livro que tem uma forma de escrita, de leitura, de interpretação um pouco diferente, mas que traz bênçãos sem medidas para o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai ler um salmo muito interessante. É provável que os irmãos se escandalizem ao final do salmo, na hora que a gente estiver lendo. Esse é um salmo ele é um salmo de lamento e é um salmo imprecatório. Um salmo de lamento é quando o salmista se lamenta com Deus, mostra insatisfação. E imprecatório é quando ele dirige um sentimento expresso em palavras que algo ruim aconteça com um dos seus inimigos, com uns dos seus inimigos. Esse salmo, por essa característica imprecatória de o salmista orar, Deus, faça algo mal com os meus inimigos, a gente vai ler como que ele falou isso aqui. Por essa característica, algumas pessoas têm falado, e algumas pessoas até do meio evangélico, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento ordenava coisas horríveis, mas o Deus do Novo Testamento é diferente. E a gente vai ver que isso é uma grande heresia. A gente, como povo de Deus, não pode crer nisso. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Nós podemos crer nele, amém? E ele tem sido usado, pastores, ao ler esse salmo, têm falado assim, olha, irmãos, isso que está escrito aqui não pode ser falado nos nossos dias de hoje. A Bíblia precisa ser atualizada. Quem já ouviu isso aí na internet? Outros, para desacreditar o caráter de Deus, fala, olha o que esse Deus faz. Para desacreditar, para descreditar a capacidade de Deus, o caráter, a bondade de Deus, e fala, é esse o Deus? E a gente vai ler esse salmo hoje. Amém? Antes da gente ler, vou fazer algumas perguntas aqui para direcionar a nossa leitura. A primeira, nós como cristãos podemos viver lamentando? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? A maior parte é não. A primeira parte desse salmo é um salmo de lamento. E a gente vai ver que o salmista lamentava continuamente. Então há situações, e a gente vai ver essa situação aqui. Tá? E agora a parte mais difícil. Os irmãos acham que a gente pode orar para acontecer algo ruim aos nossos inimigos? Quem acha que sim? Quem acha que não? Deu 15% sim, 60% não. Os irmãos aqui estão mais posicionados que de manhã, parabéns, é isso aí. Os irmãos de manhã deu 80%, voto branco ou nulo. É isso aí. Provavelmente aquele que falou não, falou, lá no Novo Testamento eu já li. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, orará por ele, bendirá a ele, né? A gente vai estudar isso aqui hoje. Amém? Quem que são os seus inimigos? Seus grandes inimigos? Pessoas que podem ser consideradas seus inimigos, como servo de Deus. Estou falando que é a pessoa que você não gosta, não. Em algum momento, um homem mau na rua, que deseja fazer mal à sua família, pode ser considerado um inimigo seu. Alguém que persegue a igreja, que persegue os valores da igreja, em algum momento pode ser considerado um inimigo. A gente vai precisar entender o nível desse inimigo para entender se a gente pode fazer esse tipo de oração. Amém? Amém ou não?
na escola bíblica, explicando o evangelho para as crianças. Eu revezo com a Célia na classe das crianças de 7 a 11 anos. E aí, explicando o evangelho, a gente entrou num assunto para... Eu perguntei, fala uma pessoa que é má. A gente ouve cada coisa, irmãos. Uns que gostam mais de história, falam assim, o Hitler foi um homem mau. O outro fala, o presidente é mau. Outros, criança de 7 anos, deu o nome do ministro do STF, que ele não gosta. Mas vivemos tempos que que está se levantando contra a igreja. O pastor Glaico investiu um tempo aqui nos orientando quanto a isso e não podemos nos calar. Amém, irmãos? Mas diante desses possíveis inimigos, podemos orar para eles e desejando que algo ruim aconteça? Vamos no extremo, podemos orar e pedir a morte deles? Então vamos ler o texto. Amém? Para a gente chegar no final e a gente ter essa resposta bem embasada. Amém, irmãos? Então vamos ler, Salmo 137. Ara. Mas eu vou ler na Ara. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que ali havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esqueceu, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferi eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Agora a parte imprecatória. Quanto os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus, e pedimos que o Senhor age no nosso meio, que o teu Santo Espírito traga o entendimento da tua palavra, que nós possamos ter a clareza na leitura, na explicação e na aplicação desse texto para as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, isso venha moldar-nos de tal forma, Pai, que nós venhamos ser mais parecidos com o Senhor, sermos relevantes na nossa sociedade, proteger, Deus, os filhos do Senhor, o nome do Senhor, a igreja do Senhor, as nossas crianças, no nome de Jesus, Pai. Movidos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos começar a entender esse contexto aqui. O salmista aqui, ele está na Babilônia. Ele fala às margens dos rios da Babilônia. E ele olha para o passado e fala assim, nos assentávamos e chorávamos. O contexto desse salmo é provavelmente ali, depois de um bom tempo no exílio babilônico, mas ainda antes de voltar para a terra. Os irmãos lembram por que o povo de Judá, o reino de Judá, foi levado cativo à Babilônia? É importante a gente entender isso. Os profetas, vendo o pecado de Judá, Deus levanta profetas e começa a falar que eles precisavam se arrepender, precisavam se voltar para o Senhor. Eles estavam pecando, desobedecendo a Deus, caindo em idolatria, praticando coisas que não agradavam ao Senhor. O profeta Jeremias foi levantado por Deus durante 23 anos pregando, e o povo não se convertia. Após esses 23 anos de pregação, com o povo rejeitando a pregação, Deus dá uma nova profecia ao profeta Jeremias e fala, se esse povo não se arrepender, eles serão levados cativos.
a cidade vai cair. E ainda assim o povo não se arrepende. E aí, como a palavra profética ela era muito real no meio do povo, aquilo acontece e o povo tinha clareza que aquilo aconteceu por conta do seu pecado. Só que junto disso, o profeta Jeremias profetizou que Jerusalém cairia, que o povo seria levado cativo, mas que isso seria temporário, que isso levaria 70 anos, e que ao final desses 70 anos, Deus restauraria e traria esse povo de volta. Amém? Esse é o cenário que estava desenhado ali. Só que a gente precisa entender um pouco mais de detalhe como que isso aconteceu, para a gente tentar entender o sentimento do salmista ao escrever essas coisas. Os irmãos sabem como foi o sítio de Jerusalém para que houvesse a queda e a conquista de Jerusalém? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, como uma típica forma de se conquistar uma cidade, sitia a cidade. Coloca os seus exércitos em volta. A cidade de Jerusalém é uma cidade grande, envolvida por muralhas. Então, não é fácil entrar dentro da cidade. Então, como que um exército faz para entrar numa cidade que ela é protegida por muralhas? Ela sitia a cidade. O exército sitia a cidade. Coloca o seu exército fora e fala, ninguém sai. Passa-se uma semana, 2 semanas, meses, anos. Normalmente os sítios de grandes cidades duravam por volta de 2 anos. E o recurso dentro da cidade começa a acabar. Não tem mais comida, não tem mais água. E as pessoas começam a se enfraquecer, começam a morrer. A história narrada no Antigo Testamento, nos livros de 2 Reis, Jeremias, Lamentações de Jeremias, contam coisas horrendas que aconteceram com o povo de Israel, ao ponto de que crianças começaram a morrer. Por quê? Quem eram os alimentados primeiro? Os homens. Porque tem um exército lá fora. O dia que esse exército entrar, pelo menos os soldados têm que estar fortes para tentar resistir. Então as crianças começaram a morrer. E os adultos comiam os cadáveres das crianças mortas. Isso está narrado. Uma forma, no Império Romano, a gente tem muito claramente a visão de como que os prisioneiros eram levados à humilhação e morte. Era pela crucificação. Os babilônios, a Bíblia narra isso, quando eles capturavam, eles empalavam os capturados até a morte. Os irmãos sabem o que é empalar? Empalar é colocar uma lança no orifício anal e colocar a pessoa de pendurada. E os judeus vivenciavam isso. Viveram isso. Quando essas pessoas morriam, os babilônios esquartejavam as pessoas e jogavam parte das pessoas dentro da cidade, para aumentar o medo e para espalhar todo tipo de doença. E isso ia enfraquecendo o povo. Em um determinado momento, o exército consegue abrir espaço nas muralhas para poder entrar. E quando entra, a coisa não é bonita. Há uma mortandade horrorosa, um pisoteamento de pessoas, estupros coletivos. A situação não é legal. Isso está narrado. Está narrado nas Escrituras, nos livros de história. Então, o sentimento do salmista, ao viver isso, é algo muito mais profundo e é algo muito mais crítico e grave do que qualquer coisa que nós já passamos. Sim ou não? Amém? Isso é importante. Os irmãos já viram aquela profecia de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos? Os irmãos imaginam o que é aquilo? Como que aconteceu? Os babilônios cercaram a cidade, invadiram, mataram, conquistaram o povo e depois levou esse povo cativo à Babilônia. Imagina levar aquela quantidade toda de gente. Então amarra-se um no outro
e vai em fila por muitos quilômetros. Israel até a Babilônia são muitos quilômetros. Eu não tenho aqui, mas é saindo do estado de Israel e chegando lá no Iraque. É muito longe. E aqueles vales, à medida que várias pessoas que já estavam fracas foram caindo por aqueles vales, e na hora que um cai e está todo mundo amarrado, o soldado não vai lá cortar e correr o risco de vários fugirem. Então, se não consegue, outros caem também, e ficam aqueles ossos secos, depois de um tempo, mortos, à beira do caminho. É essa a visão de Ezequiel, e que Deus reaviva, né, traz vida. Mas esse é o contexto ali. Então, o que aconteceu no sítio, na conquista de Jerusalém, não foi uma coisa bonita de se ver. Amém? Diante de todo esse sentimento, como que o povo oraria contra esses inimigos? Os irmãos ficaram escandalizados com o último versículo? Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra? Sim ou não? Quem ficou escandalizado na hora que a gente leu? Agora talvez o sentimento diminuiu um pouquinho, né? Por quê? O salmista, o judeu que viveu aquilo, ele teria pelo menos muito mais do que nós motivo para ter uma oração assim. Sim ou não? Amém. Amém. Mas vamos para o texto. Tem 3 locais aqui que a gente precisa entender, 3 locais / povos que a gente precisa entender bem para a gente entender o que está escrito. A gente tem aqui um local / povo que é Jerusalém, Sião, que nesse caso aqui são sinônimos. Só a título de curiosidade, Sião é uma pequena parte de Jerusalém que acabou virando sinônimo. O que é Jerusalém? Jerusalém é muito mais do que a terra natal dos judeus. É muito mais do que falar assim, eu estou em algum lugar, eu quero voltar para minha casa. Jerusalém é o lugar onde havia o culto ao Senhor. Os judeus daquela época e ainda hoje fazem peregrinação a Jerusalém para ter um momento de cultuar ao Senhor. A gente leu alguns dos salmos de romagem, que eram salmos que eram cantados alegremente a caminho de Jerusalém, em que o povo ia confiando que chegaria lá e Deus perdoaria os pecados. Então, Jerusalém é muito mais do que, eu estou indo para um lugar ruim, lá está ruim, eu estou com saudade de casa. Não. Estar em uma terra estranha, exilado, é não ter a forma de cultuar a Deus do jeito que foi escrito para eles. Talvez a gente não tenha esse sentimento, sabe por quê? Porque você está aqui, você vem na igreja, glória a Deus, é bom demais, não é? Aí você vai e faz uma viagem, você chega lá, você acha uma igreja, glória a Deus. Para o povo judeu não tem isso, não tinha isso aqui. Então Jerusalém, muito mais do que terra natal, era o local do culto ao Senhor. Amém? Outra cidade que tem aqui, outro povo, são os babilônios. Babilônia, ou Babel, é um lugar que na Bíblia sempre é referenciado como um povo que tem um sistema totalmente contrário a Deus. Então, tanto Babel, Babilônia, ou lá no Apocalipse, Babilônia, é um povo que é contrário a Deus, é um povo que blasfema contra Deus. E a gente tem os edomitas, que ele é citado aqui em um dos versos, a gente precisa entender também. Os edomitas são os descendentes de Esaú. São meio-irmãos dos israelitas, ao ponto de que a palavra de Deus, em Deuteronômio 2,4, ordena que o povo de Israel deveria poupar os edomitas. Então, o povo de Israel era meio-irmão desses edomitas. Só que esses edomitas, eles fizeram uma coisa muito horrível na queda de Israel. Toda cidade, ela tem, quem já assistiu filme medieval, esses cercos de cidade, na hora que acontece e o exército cerca, e eles chegam à conclusão, não dá, a cidade vai cair. Existem passagens secretas em que você envia pelo menos uma parte ali do seu povo para eles conseguirem fugir e iniciar o povo em outro lugar, iniciar a cidade em outro lugar.
Os edomitas, meio irmãos dos israelitas, pegaram esses fugitivos e mataram esses fugitivos. Os edomitas, é dito lá em Obadias, que eles se alegraram com a queda. Eles ficaram torcendo pela queda, vendo e torcendo pelos babilônios. Então os edomitas fizeram coisa horrível. Amém. Tendo esse pano de fundo, vamos para o texto. Amém? Verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O salmista estava às margens dos rios da Babilônia. Só a título de curiosidade geográfica aí, os rios da Babilônia, os irmãos sabem o que é? Quais são? Os principais? Rio Tigres e Eufrates. Aqui só abrir um parênteses, como fiz de manhã. Eu gosto quando isso acontece. Aqui a gente tem um negócio interessante, a Bíblia e a ciência conversando. A ciência, após estudar, chegou à conclusão de que a civilização, os primeiros homens nasceram, né? Não sei como é que eles colocam, mas nasceram nessa região, são dessa região. A ciência estudou tudo e chegou à conclusão da qual nós tínhamos certeza. Está escrito na Bíblia. Vamos ver a cena dos próprios capítulos, eles vão estudar e vão chegar na gente. A gente, pela fé, já está lá. Amém? Mas Rio Tigres e Eufrates, quando a gente fala de rio, a gente está falando de um lugar de abundância. Está falando de um lugar bom, né? Geograficamente, quando você fala deserto, você fala um lugar ruim, sem recurso, de vida difícil. Quando você fala rio, é um lugar bom, um lugar com recurso, com alimento, com água. Tá? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam lá sentavam e choravam. E o tempo verbal aqui é muito no sentido de continuamente faziam isso. Então, eles continuamente lamentavam. E a gente precisa entender um sentido aqui que eles estavam às margens do rio da Babilônia. No verso 2, eles falam de salgueiros que lá havia. Já dá a impressão de um lugar legal. Mais ou menos assim, estou na beira da praia e tem um coqueiro, tem uma sombra boa. Olha que lugar gostoso. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de cativeiro babilônico, houveram alguns eventos pontuais durante esses 70 anos em que houve perseguição. A gente lembra muito bem da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o que aconteceu de uma forma mais contínua no cativeiro foi que o povo se assentou, o povo conseguiu criar uma vida lá. Eles não tinham templo, mas surgiram as sinagogas. Eles criaram até um lugar de cultuar a Deus, porque eles não tinham mais o templo. Então, estar na Babilônia não era uma perseguição contínua. A gente tem os eventos de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, mas o povo se assentou, alguns chegaram a ser líderes, né? A gente vê isso no livro de Daniel. Mas por que eu estou falando isso? Eles estavam num lugar que dava para viver bem. Estavam à margem de rios, estavam tranquilos, mas ainda assim eles assentavam e choravam. Eles assentavam e choravam. Esse lamento, ele é válido. Por que eles assentavam e choravam? O verso 1 fala, lembrando-nos de Sião. Como eu falei, Sião não é muito mais do que a terra natal. É muito mais do que o lugar que eu estou é ruim, deixa eu voltar para casa. Sião, para o judeu, era o local onde Deus manifestava visivelmente. Estar fora de Sião é não ter aquela alegria de ter a plenitude do culto ao Senhor. Amém ou não? Amém. O principal objetivo desse salmo, o salmista compôs, inspirado para ser cantado, é para que a gente não deixe a piedade, a forma de viver diante de Deus, a gente vai ver na próxima parte do salmo, mesmo estando em terra estranha. Isso traz uma aplicação para nós.
Nós não somos desse mundo. Amém? Nós estamos nesse mundo. Então devemos nos exortar a lembrar da nossa Jerusalém celestial, para onde um dia estaremos. Amém? Mesmo num lugar bom, o povo vivia em pranto, em lamento contínuo. Nos salgueiros que lá havia, verso 2, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então a gente já falou dos salgueiros, era um lugar bom, mas ele fala algo interessante aqui, ó. Nesses salgueiros a gente pendurava as nossas harpas. O que é pendurar a harpa? Não vou tocar. E aqueles que levavam o povo cativo começavam a pedir: por que você está triste aí? Toca uma música de Sião. Aqui a gente pode ficar confuso nessa parte do Salmo, porque a gente tem claro para nós o quê? Mesmo eu estando em terra estranha, eu tenho que cantar ao Senhor, é ou não é? E a gente tem essa aplicação clara. Estou no lugar ruim, vou louvar ao Senhor. Só que aqui para eles, o culto para o judeu tinha um lugar. É diferente para a gente. Se a gente estiver aqui cantando uma música e tiver exatamente essas pessoas aqui dentro do templo, bênção de Deus. Se a gente fizer isso daqui lá na praça, bênção de Deus do mesmo tamanho. A gente não tem um lugar. Glória a Deus a gente tem um templo, mas isso não é uma necessidade para o culto. Amém? Os irmãos entenderam a diferença? E o que os babilônios estão fazendo aqui? Estão fazendo parecido com aquilo que Elias fez para os profetas de Baal. Vocês lembram naquele evento lá? O que o Elias fala para os profetas de Baal? Ela grita mais alto para ver se seu Deus está ouvindo. Vai, talvez ele está dormindo, chama mais. Elias zombou dos profetas de Baal. E aqui os babilônios estão zombando. Ah, você tá triste aí? Canta o louvor ao seu Deus. E ele responde: como que eu vou fazer isso numa terra estranha? Porque o culto deles tinha um lugar. Amém? Amém. A alegria dos israelitas estava sempre relacionada com o agir de Deus em favor deles. No verso 5, ele começa a se auto-exortar. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Aqui é interessante que na hora que a gente está lendo, e eu tive esse mesmo sentimento em outros salmos que a gente leu. O salmista, ele tem a clareza, e tanto é que ele se lamenta por não estar em Sião. Ele tem clareza que a alegria dele, o louvor dele em Sião, é um louvor verdadeiro a Deus, e que aquilo ali que é o que ele deve fazer. Ele tem essa clareza, tanto é que ele se assenta e chora, mesmo num lugar bom. Amém? Só que ainda assim ele se auto-exorta. Ele fala: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se Jerusalém não for minha maior alegria. Então ele faz, o Daniel até me falou, ele faz uma imprecação contra si mesmo. Esse salmista gosta. Eu sei que o certo é em Jerusalém, eu me entristeço por isso, mas olhando para frente, se algum dia eu deixar de ter essa alegria no Senhor, Deus, pega minha mão e resseca ela. Pega minha língua, gruda ela no céu da boca. Ele está falando assim, se eu me esquecer que a minha alegria é em Jerusalém, a minha mão não seja nem capaz de tocar um instrumento para louvar. A minha boca não seja capaz de proferir uma palavra para eu cantar. Então, mesmo sabendo que o lugar é lá, ele se auto-exorta para ele não deixar de saber isso. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente tem um conhecimento racional daquilo que é certo, mas não se firme nisso, não se firme no seu conhecimento. Peça misericórdia de Deus e fala assim: Deus, se algum dia minha fé começar a cambalear, Deus, me dá um choque, me dá alguma coisa, Deus. Não me deixa perdido nas minhas convicções, não. Amém? Amém.
E é interessante esse pedido dele a Deus acerca de si mesmo, porque estar na Babilônia havia a tentação de se acostumar. Sabia? É um lugar bom, eventos pontuais de perseguição, mas de uma forma geral estava assentado, judeus já tinham suas casas, tinham criado as sinagogas, eles deram um jeitinho, se acostumaram, estavam vivendo. Havia a tentação de se acostumar. Assim como em nós, a gente não é desse mundo, a gente tem a nossa missão no reino de Deus, a nossa missão a ser cumprida nesse mundo, mas às vezes as alegrias desse mundo nos fazem nos esquecer disso. A gente começa a se acostumar com esse mundo. Então, que a gente fala igual o salmista, Deus, se a Jerusalém celestial não for aquilo que me dá a maior alegria, Deus, faz alguma coisa. Resseca minha mão, gruda minha língua no céu da boca, faz alguma coisa, Deus. Mas não me deixa cair nessa situação de não ter a glória vindoura como uma coisa principal da minha vida. Amém? E aí ele começa a parte imprecatória, irmãos. Ele vai orar contra os inimigos. E vai pedir coisas pesadas contra os inimigos. Vamos lá? Verso 7. Primeiro ele vai falar contra os edomitas e depois contra os babilônios. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Dia de Jerusalém aí, dia da queda de Jerusalém, o que eles fizeram? Torceram pela queda. Se alegraram pela queda. Como eu falei mais cedo, eram 1.000 irmãos, e havia na lei que os israelitas deveriam poupar os edomitas. Mas o salmista vira e fala, Deus, lembra daquilo que os edomitas fizeram? Lembra, Deus? Lembra. Olha o que eles fizeram. Quando estávamos caindo, no meio de todo aquele horror que a gente viveu, eles estavam lá. Vai, Babilônia. Arrasem eles. Quebra tudo, até os fundamentos. Era a torcida deles. Deus, lembra disso. Essa é a oração do salmista. O que o salmista está falando? Deus, venha com a vingança sobre esse povo. Os irmãos entenderam isso aí? No verso 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que nos vingar. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então vamos lá. Primeiro, filha da Babilônia é a forma de linguagem que ele escreveu para falar a cidade da Babilônia, que será destruída. Então o salmista tinha a convicção de que a promessa, a profecia que foi dirigida pelo profeta Jeremias se cumpriria. Então ele falou, filha da Babilônia que vai ser destruída. Feliz é aquele que chegar e fazer isso. Essa é a oração dele. Então, olha só. Os irmãos lembram quem que destruiu a Babilônia? Foi o Império Medo-Persa. Né? O que está falando aqui, que feliz é o Império Medo-Persa que veio e destruiu, não quer dizer que o fato do Império Medo-Persa chegar e fazer aquelas atrocidades talvez parecidas com as da Babilônia, a gente não tem esse detalhe nas Escrituras, não quer dizer que aquilo é aprovado por Deus. Quer dizer que Deus vai permitir, vai capacitar eles para conseguirem fazer. Felizes eles serão bem-sucedidos nessa ação, porque foi profetizado que aconteceria. Bem? Não quer dizer que os Medo-Persas fizeram aquilo, agora eles são aprovados diante de Deus e vão morar na Jerusalém Celestial. Não é isso. Tá? Eles serão felizes, porque foi profetizado e o salmista crê nessa promessa. Amém?
Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Se a gente lê sem entender o contexto, a gente fica muito escandalizado. Ler entendendo o contexto, a gente ainda fica na dúvida, podemos fazer esse tipo de oração ou não? A gente vai chegar lá. O fato aqui, feliz aquele que pegar teus filhos, a gente já fica assim, ó, filhos, crianças. Crianças. Que coisa triste. Indefeso. Vamos lá. A provável melhor interpretação para filhos da Babilônia, os teus filhos, né? Não é crianças, são soldados, tá? Então, feliz aquele que pegar seus soldados e esmagá-los, derrotar aquele povo. Mas eu vou admitir a outra interpretação, que sejam filhos de fato, tá? Aquele povo se levantou contra o povo de Deus, fez coisas horrendas, Deus prometeu que queria vingar daquilo que eles fizeram. É uma linguagem pesada, mas eu queria falar para os irmãos que Deus atendeu essa oração. Deus atendeu essa oração. O povo da Babilônia, um século depois, já não existia mais. Foi totalmente exterminado. Tá? Mas aí, irmãos, a gente chega e vamos tentar entender esse salmo e aplicar ele para nós. Até agora a gente entendeu bem o que estava acontecendo, o que foi falado. Então a gente vai tentar colocar para nós aqui o que a gente deve fazer com esse entendimento desse salmo. Amém? Aquela primeira pergunta feita lá atrás, podemos viver uma vida de lamento? Esse povo estava vivendo. E inspirado por Deus, foi escrito no salmo para ser cantado cotidianamente nas reuniões. Mas o lamento aqui é interessante porque eles se lamentavam porque eles não estavam em Sião. Eles se lamentavam porque eles não cultuavam a Deus de forma plena. Porque o culto deles tinha um lugar, e era em Sião. Então o lamento estava relacionado com isso. Então, dependendo, pode viver um lamento. Sabe o que é um lamento bom, irmãos? Lamento pela injustiça desse mundo. Lamento ao ponto de ansiar o tempo todo que a solução definitiva venha. Jesus Cristo, volte. Amém? Isso é um lamento bom. Então, lamento pode ter situação que sim. Aqui a gente não está falando de reclamação das coisas da vida, de falta de satisfação com aquilo que Deus te dá, não é isso. Aqui é um lamento pela injustiça. E oração imprecatória? A parte mais complexa, a parte que tem uma divisão no meio cristão com relação ao entendimento disso, a parte que pessoas têm usado para falar assim, ó, existiu uma heresia no primeiro século, existe ela até hoje. E a gente, como povo de Deus, a gente não pode aceitar, que é achar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Nós não podemos ir nessa. Amém? Isso aí, quem começou com isso foi um tal de Marcião. Ele começou a criar isso, ele fez até um cânon bíblico. Rejeitou o Antigo Testamento e aceitou só os livros do Novo Testamento, que não citava muito o Antigo. Essa é uma heresia forte, irmãos, mas a gente precisa entender. Aqueles que acham que de forma nenhuma podemos fazer esse tipo de oração, o que eles falam? Lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Vocês devem bendizer o seu inimigo. Aí voltando. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito. Onde que está escrito isso? No Antigo? Não está escrito no Antigo Testamento. Essa é uma... Eu falei para trazer os irmãos ao entendimento, tá, irmãos? Quando a gente lê lá no Sermão do Montanha e fala assim, ouviste o que foi dito,
a maior parte daqueles problemas lá não tem citação de nenhuma daquilo no Antigo Testamento. O que tem ali é os fariseus e os mestres da lei entendendo o Antigo Testamento e ministrando aquele entendimento ao povo. E o entendimento deles ao povo nesse assunto é: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que os irmãos sabiam que no Antigo Testamento tem mandamento de amar o seu inimigo? Tem. Lá em Provérbios fala assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Então a gente não pode falar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, é diferente do Deus do Novo Testamento. Tá bom? A gente está tendo uma série de estudos do Sermão da Montanha às terças e quintas, né? Então, aproveitem isso, irmãos. Aproveitem isso. Quinta já acabou. Então, terça-feira, os homens. Aí vai ser, infelizmente, um privilégio para os homens terminar. Mas aí as mulheres perguntam seus maridos em casa, na porta da igreja, perguntam os homens estão vindo, tem sido uma benção. Mas entender isso já muda bastante esse posicionamento. Mas aí tem um outro lado que a gente precisa entender. De fato, há uma diferença do Antigo Testamento para o Novo. Aí eu preciso explicar isso. A aliança do Antigo Testamento, Deus se manifestava ao mundo a partir de uma nação. Há em Deuteronômio 28 uma aliança bem descrita lá. Deus pega em 14 versículos e fala assim: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar. Vocês vão derrotar seus inimigos, vai nascer a plantação, vai dar fruto. E depois, mais ou menos uns 50 versículos, fala assim, ó, e se vocês desobedecerem, seus inimigos vão estraçalhar vocês. A sua terra não vai dar fruto. Deus se manifestou ao mundo no Antigo Testamento pela nação de Israel. Então, a hora que a gente tem vários salmos imprecatórios, salmos inteiros, ou então alguns trechos, em que o salmista ora a Deus. A gente está indo para essa guerra lá. Pega o inimigo, esmaga ele, Deus. A mata mesmo. É a oração. No fundo, essa oração não é um desejo pessoal de ganhar uma guerra somente. No fundo é a vitória da nação de Israel é a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo? É diferente. Hoje, nós como igreja, nós não pegamos armas e vamos guerrear, armas de fogo para guerrear, para falar que o nosso Deus é poderoso. Pelo contrário, a dinâmica da igreja do Novo Testamento, nós, diante das armas apontadas para vocês, resista até a morte, e Deus será glorificado, e você estará na Jerusalém Celestial. A dinâmica é diferente. Então, certamente, a frequência e os eventos que geram esse tipo de oração serão, no mínimo, muito menores para nós do que eram para eles. Amém ou não? Amém. Mas os irmãos entenderam que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Amém? Amém. E quem fala que sim, vai na seguinte linha, e que é a maior parte dos bons estudiosos da Bíblia, homens piedosos, não são todos, tá, irmãos? Mas vamos lá. A gente vai tentar, ao final, fazer uma cartilha para a gente saber como orar e o que orar. Um ponto é que Deus nos fez com sentimentos. Imagina naquela situação que a gente descreveu, horrenda que o salmista passou, sendo levado cativo, vendo tudo aquilo de ruim acontecer. Qual ser humano na face da terra teria o sangue de barata de ficar pedindo para Deus abrandar apenas sobre ele? Então Deus nos fez com sentimentos. E há situações em que podem ser necessárias. Eu creio que nenhum de nós viveu algo próximo disso, mas nós temos irmãos hoje, provavelmente, infelizmente, que no meio de um culto, sim, morreram hoje, domingo.
numa reunião. É possível que isso tenha acontecido. Existem grupos que perseguem os cristãos em locais aí, que o simples fato de se reunirem para cultuar a Deus, eles são mortos. Imagine lá, vou dar um exemplo, na Nigéria, que tem aquele grupo extremista Boko Haram, que é um dos maiores perseguidores de cristão. Você está no meio do culto e recebe uma mensagem do WhatsApp, eles estão indo para aí. Orar, Deus, que aquela caminhonete passe numa mina, exploda eles. Pode ser uma oração imprecatória aceitável. Por quê? Muitos dos seus irmãos morreram já, e eles são próximos da fila e está na iminência de ocorrer. Provavelmente eles já oraram muito para que eles se converterem. Provavelmente eles já oraram muito para que Deus mudasse a pauta deles, mas numa situação de extremo risco pode ser aceitável uma oração imprecatória. Irmãos, novamente eu queria refrisar isso. A gente nunca passou por nada próximo disso. Mas pode ser que passemos. Quem fala que podemos também é porque Jesus usou oração imprecatória. Palavras imprecatórias. Ele fala em determinado momento para os fariseus: ai de vocês. Vocês vão receber punição severa demais por tudo que vocês têm feito. Imagina a turma do amor hoje vendo isso. Ah, não, Jesus tinha que, na verdade, era falar com eles que eles têm que se arrepender, falar com eles que eles... Não pode falar dessa forma. Certamente, o ministério de Jesus foi confrontando eles o tempo todo. Mas, quando a gente teve a série de mensagens aqui dos atributos de Deus, foi a pastora Marilene que trouxe o atributo da longanimidade, a paciência. Ela existe, Deus é paciente, glória a Deus por isso. Mas um dia essa paciência acaba. Amém? Outro exemplo de oração imprecatória no Novo Testamento, os santos que morreram lá no Apocalipse. E na hora que abre o quinto selo, vamos ver o que está escrito lá. Isso é Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, na hora que abriu o quinto selo, João viu aqueles que morreram na perseguição. E vamos ver o que os que morreram na perseguição estavam falando. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles igualmente foram. Qual que era o clamor deles? Deus, abranda, Pai. Vinga, nos vingue, por favor. Olha que coisa horrenda, morremos na perseguição e outros irmãos nossos estão morrendo. Deus, por favor, até quando, Deus? Essa é uma oração imprecatória. Os irmãos estão vendo? Existem alguns exemplos que são completamente aceitáveis. Por exemplo, os irmãos creem que um crente pode ser um policial? Sim ou não? Nós temos policiais na igreja. Se os irmãos não crerem, eu vou conversar com eles. Estou brincando. O crente pode ser policial. Especialmente naqueles momentos de conflito graves, o policial está subindo o morro. Ele pode orar como crente: Deus, que o tiro que eu der acerte o meu inimigo e o abata. E o tiro que o meu inimigo der não me acerte? É uma situação. Numa situação de guerra, você tem a informação, chega a informação pelo scout que está vindo um povo. Você está guerreando nessa frente e do nada aparece um outro exército aqui. Um crente, no meio daquela situação, falar: Deus, por favor, que eles pisem nas minas que a gente deixou.
É uma oração imprecatória possível? Existem situações, irmãos. Agora, uma coisa que eu gostaria de frisar muito, que todas as orações imprecatórias do Antigo Testamento, elas estão relacionadas com uma coisa, sempre, que é com o nome de Deus, o zelo do nome de Deus. Quando o salmista pede para Deus esmagar os inimigos numa guerra, é porque a guerra naquela situação significava Deus se manifestando ao mundo. Quando o salmista fala, Deus, pega esses babilônios e acabe com eles, o salmista tinha muito claro que isso havia sido profetizado. E era uma vergonha estar exilado, distante de Sião, e os caras estavam falando assim, ó, vai lá, canta, se alegra. Como a gente vai fazer isso em terra estranha? Então eles vão com essa, Deus, vai lá, esmaga os filhos deles, extermina esse povo. Todas as orações imprecatórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão relacionadas com o zelo do nome de Deus. Amém? Não é uma vingancinha para você se dar bem. Nunca. Então a gente vai ver que se é possível em algum momento precisarmos fazer esse tipo de oração, é numa situação extrema. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. Então, como que a gente pode fazer isso? Ao orarmos para os nossos inimigos. De fato, temos esse mandamento do Senhor, vamos orar pelos nossos inimigos. Bem dizer, falar, proferir bênçãos sobre eles, querer a conversão deles, ansiar pela conversão deles. Precisamos fazer isso. Amém? Então, ao orarmos pelos nossos inimigos, o que a gente pode fazer? Primeiro, orar e crer que Deus pode transformar. Nós temos exemplos na história disso. Que é um exemplo simples de alguém que estava perseguindo, e Deus transformou. O apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, levando-os à morte. Os cristãos daquela época provavelmente poderiam até fazer orações imprecatórias contra ele, mas Deus foi lá e fez algo que era impossível àqueles perseguidos, aos olhos deles. Então nós temos que orar, e orar crendo que Deus tem poder para fazer, e orar que a nossa oração, e crer que a nossa oração é poderosa, que a oração do justo pode com seus efeitos. Amém? Podemos orar também para que Deus frustre os planos dos nossos inimigos. Deus, esse povo está se levantando. Deus, eu quero que eles se convertam, Deus. Eu quero que dessa forma eles glorifiquem o nome do Senhor. Ah, Pai, mas se eles não se converter, Pai, por favor, pelo menos que os planos deles não sejam implantados. É uma oração válida. Amém, irmãos? E podemos perseverar nisso. De forma contínua. Mas caso esses planos, eles apertem ao ponto de ser algo muito crítico, como a gente viu na situação do salmista na Babilônia, podemos em algum momento usar algum tipo de oração imprecatória, se for uma situação muito crítica. Isso foi feito no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Amém? O que tem que ficar claro é que em nenhum momento a oração imprecatória é para vingançazinha. Em nenhum momento a oração imprecatória é a única saída. A nossa dinâmica é crer que o Senhor pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Amém, irmãos? E eu queria convidar os irmãos a fazer uma oração imprecatória todos os dias. Todos os dias. Sabe que oração é essa? Maranata. Maranata é uma oração imprecatória que tem que estar nos lábios do cristão. Quando a gente olha para o sistema caído, a gente olha para a perseguição aumentando, a gente começa a criar uma solução dessa terra. E se Deus quiser atender essas nossas orações, muito bom será. Mas a promessa de que a solução definitiva é quando nosso Senhor Jesus voltar. E o dia que nosso Senhor Jesus voltar, vai ser maravilhoso. Amém ou não, irmãos? Vai ser muito bom estar com Ele. Mas aqueles que não receberam serão castigados. Serão castigados eternamente. O irmão
se alegrará com isso? É desejo do irmão que, no dia que Jesus voltar, aqueles que vão contra Deus sejam castigados? É um misto de desejo, né? Ao mesmo tempo que você tem fome e sede de justiça, ao mesmo tempo que você quer que o nome do Senhor seja glorificado, às vezes tem alguém que você ama que está indo nesse caminho, e ele será castigado. É um misto de desejo, sim, irmãos. Mas isso tem que nos despertar para quê? Para a nossa missão. Devemos ansiar que o Senhor volte, mas até lá o Senhor nos deu uma missão. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar que Ele tem poder para salvar. E vamos falar que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Amém? Maranata é a principal aplicação desse salmo. Numa terra estranha, não se esqueça da nossa Jerusalém celestial. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. Pai, nós te louvamos, Deus. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor grave nos nossos